já chegou uma boa notícia para a humanidade. Essa boa notícia é uma notícia permanente. Ela não muda, não tem variação de mudança em tempo algum. Ela é perfeita para ser ouvida pela humanidade inteira. Então, quando alguém dá ouvidos a esta boa notícia, crê nela e faz com que esta boa notícia faça parte de sua vida, a vida dessa pessoa muda. O modo de pensar dessa pessoa muda. O modo de falar também muda. Há uma mudança total e completa. Isso é importante demais. É algo decisivo, é algo sério. É algo que o ser humano não pode deixar de ouvir. Quem ouve essa boa notícia, com certeza vai dar razão a ela. Vai fazer com que essa boa notícia entre em seu corpo, alma e espírito, e em seu modo de pensar, de falar e de agir, causando mudanças interiores e permanentes para sempre. Então, isso é importante demais. É algo bom para a humanidade inteira. Então, hoje eu vou falar sobre a boa notícia. Quem que trouxe essa boa notícia para o mundo? O próprio Senhor Jesus. Ele sim iniciou a pregação do Evangelho, da boa notícia, que muda a vida de quem ouve e dá crédito a essa boa notícia. Essa boa notícia na vida da pessoa é algo incomparável, não tem paralelos no mundo que seja igual. Então, é preciso prestar atenção nessa boa notícia. Você já deve ter ouvido ela algumas vezes por aí, em algumas ruas, cidades, enfim. Então, hoje, isso é importante. Não perca a sua vida por causa de outras coisas que querem concorrer com essa boa notícia. Não dê crédito a isso. Você é a pessoa que tem que dar lugar ou ocasião para a boa notícia, o Evangelho da graça de Deus, que o próprio Senhor Jesus pregou. Então eu vou ler aqui o texto que mostra essa verdade. Esse texto aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 23. Onde está escrito assim, ó. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, a boa notícia foi pregada pelo Senhor Jesus, para as pessoas ouvirem. Elas precisavam ouvir essa boa notícia. E muitas pessoas que ouviram essa boa notícia, o próprio Senhor Jesus curou essas pessoas. Então, esse foi o início da boa notícia, pregada pelo Senhor Jesus. E ele, antes de ir ao céu, onde ele está até hoje, ele deu a ordem de se pregar essa boa notícia para todo mundo. Isso foi feito até hoje. Então, muitas pessoas, ou seja, ou melhor, milhares de pessoas ao longo desse período de tempo até hoje, ouviram a boa notícia, creram nela e agora vivem por essa boa notícia. Que quem iniciou a pregação dela foi o próprio Senhor Jesus, a quem eles se arrependeram, se converteram ao Senhor Jesus. Então, essa é a boa notícia permanente para a humanidade. Isso é importante se falar com muito entusiasmo, com muita vontade, com muito prazer, com alegria. As pessoas têm que receber essa boa notícia. E essa boa notícia, no interior da vida dessas pessoas, tem que provocar alguma mudança. Isso se chama conversão. Passar da morte para a vida, das trevas para a luz. Através dessa mensagem que é eficaz nos dias de hoje. Mas tem um inimigo
que é o Deus deste século, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente. Ele faz de tudo para que as pessoas não ouçam a boa notícia, não deem crédito. Achem que a boa notícia é uma besteira, é uma mentira, é um engano. Ele faz isso intencionalmente e propositalmente para que as pessoas fiquem perdidas, mortas, sem encontrar Jesus e nem mesmo a boa notícia do Evangelho. Então, eu vou mostrar esse texto aqui que fala claramente a respeito disso. Esse texto está aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Deixa eu achar aqui, eu passei um pouco. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Olha só o que está escrito aqui, ó. Está escrito assim, ó. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então, até hoje em dia, o evangelho, ou seja, a boa notícia, ainda é desconhecida de muitas pessoas. Isso está encoberto para muitas pessoas. Qual o objetivo de isso estar acontecendo? Quem está por trás disso? Quem não quer que as pessoas ouçam a boa notícia que é permanente, que é o Evangelho? Esse alguém é o Deus deste século. Ele diz aqui, ó. Nos quais o Deus deste século, se referindo ao diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o diabo tem esse interesse de fazer com que as pessoas não deem crédito à boa notícia, à pregação do Evangelho. Em tempo algum, ele quer manter isso encoberto das pessoas. Ele quer que as pessoas não saibam disso, fiquem nessa ignorância, nessa incredulidade em relação ao Evangelho. Isso é ruim demais. Milhares de pessoas não ouvem ou não dão crédito à palavra da verdade do Evangelho porque o diabo cega o entendimento delas. Para que elas não entendam a boa notícia, as boas normas de salvação, a pregação do Evangelho em si. Então, é preciso que a pessoa agora entenda isso. O seu adversário, o seu inimigo é aquele que não quer que você possa conhecer a boa notícia. Porque ele cega o seu entendimento para que isso não aconteça em tempo algum. Ele quer a sua ruína, a sua perdição, a sua morte. Ele quer o seu mal. Mas a palavra da verdade do Evangelho, as boas novas de salvação, ela quer o seu bem. Ela quer que você seja salvo pela graça. Ela quer que você mude de vida em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Pura e simples e objetiva para você hoje. Para você dar crédito à boa notícia. A palavra da verdade do Evangelho tem que produzir em você essa coisa boa, permanente e eterna, que é a salvação pela graça, manifestada pela ação do próprio Senhor Jesus em si. Então, essa é a verdade. Não podemos ninguém mais pode ficar enganado com isso. É preciso fugir desse engano, para que assim a salvação em Cristo, através da boa notícia, da pregação do Evangelho, possa alcançar a sua vida, para que você seja salvo pela graça do Senhor Jesus. Então, essa é a mensagem de hoje para as pessoas começarem a perceber isso, a entender isso. Porque a boa notícia é permanente. Ela não vai mudar em tempo algum. E você tem que crer nisso hoje. E eu espero que essa mensagem possa abrir os seus olhos para isso. Para que você enxergue a boa notícia, que é a pregação do Evangelho que foi iniciada pelo Senhor Jesus. Então, essa é a mensagem de hoje para a humanidade inteira, para que agora a boa notícia faça parte da sua vida e você possa viver por essa boa notícia
em Cristo Jesus para sempre. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.